Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa videoaula de ciência, nós iremos continuar falando sobre germinação das sementes que vocês irão encontrar no livro Encontros do Terceiro Ano, na página 100, onde fala de unidade 7, germinação das sementes, só que o conteúdo que iremos estudar hoje está na página 108. Iremos falar de dispersão das sementes. E é hoje que iremos identificar os meios de dispersão das sementes, né? Iremos entender como ocorre esse processo. E para começarmos, vejam só esse questionamento que existe aqui no começo. Se as plantas não se locomovem, como elas podem ocupar locais diferentes? E aí, crianças? As plantas não são como os animais, elas não andam, elas não voam, elas não rastejam, mas às vezes a gente tem uma planta aqui e bem distante dela parece outra igual. Como será que as sementes chegaram até aquele local? Então é isso que nós iremos estudar hoje. Quem são esses agentes polinizadores, esses agentes que levam as sementes de um lugar para outro, e às vezes lugares distantes, tá certo? Então, as sementes, se as plantas elas não se locomovem, mas elas podem ocupar locais diferentes, isso se dá justamente por conta dos agentes polinizadores, né? Que levam essas sementes da planta mãe para locais bem distantes, tá? E eu convido vocês agora para a leitura aqui na página 108. Vamos começar aqui, eu vou subir um pouquinho, então veja só. O transporte de semente para locais distantes da planta, que as deu origem, é chamado de dispersão, tá? Como eu já falei. Ele pode ocorrer por diversos fatores, como o vento, a água, a ação de animais ou por características do próprio fruto. A simples agitação dos ramos de uma planta pelo vento ou por animais como aves e macacos é suficiente para fazer com que frutos e sementes caiam no solo e se encontrarem um ambiente favorável para germinar. Muitos animais também promovem a dispersão das sementes ao se alimentar. Em alguns casos, eles consomem os frutos com as sementes. Porém, as sementes não são digeridas, sendo eliminadas com as fezes em locais distantes da planta-mãe, por onde pode germinar. Outros animais transportam frutos e sementes para consumi-los em locais distantes da planta-mãe, promovendo a dispersão. Então, quem são esses agentes polinizadores, né? Então, deu para ver aí que são os animais, né? O vento, a água, né? Ou então a ação do próprio fruto. Mas vamos continuar aqui observando essa gravura, os frutos do dente de leão, de uma planta chamada dente de leão, eles são bem leves e eles podem se dispersar pelo vento. O vento leva de um lugar para outro, leva para locais distantes as sementes. E ali podem germinar novas plantas. Continuando, agora iremos para a página 109, vocês vão observar que a cutia tem o hábito de enterrar frutos e sementes para consumi-los depois, né? Cutia é um animal que dá fauna brasileira. E aqui muitas aves, como arara azul grande, carregam frutos e sementes em seus bicos. Podem derrubá-los em seu percurso, auxiliando na dispersão também. E aqui nós temos até o carrapicho, acho que muita gente conhece, né? Típico daqui da nossa região. Alguns tipos de fruto, como o carrapicho da foto, pode ficar grudado nos pelos dos animais ou até nas roupas dos seres humanos, e assim ser transportado para locais distantes, né? Então, aí vocês estão vendo como a dispersão, né? Como ocorre essa dispersão, como é um processo bem natural mesmo. E temos uma atividade aqui, a sâmara, que é um fruto seco, que apresenta o formato de asa. Vocês podem observar aqui, esse fruto da sâmara.
ele não é um fruto da nossa região aqui, né? Esse fruto aqui não faz parte da nossa flora, né? Discuta como você acha que deve ocorrer a dispersão, né? Então, gente, como a gente não conhece esse fruto, ele tem formato de asa, né? Isso deve favorecer o quê? O transporte pelo vento, né? Eu acredito que o vento é quem é responsável por o transporte, tá? E agora nós iremos para a página 110, iremos estudar também sobre a reprodução das sementes, né? Identificar os meios de reprodução das plantas, né? Plantas que nós já estamos estudando desde a semana passada. Então, começamos também a nossa temática com um questionamento. Todas as plantas produzem sementes? E aí? Nem todas, crianças. Existem umas plantas que eu acredito que vocês conhecem. Tem algumas plantinhas até que são cultivadas em casa que elas não têm sementes. As samambaias, por exemplo, os musgos, as avencas, elas são plantas que não produzem semente, são plantas sem semente, mas elas, em contrapartida, elas possuem outras estruturas para se reproduzir. Então, vamos ler um pouquinho para entender. Algumas plantas não produzem semente e sua dispersão ocorre de outras formas. Por exemplo, as samambaias, em fase reprodutiva, apresentam pequenos pontos escuros na parte inferior de suas folhas. Samambaias são essas plantas, tá? Esses pontos contêm esporos, que são pequenas estruturas reprodutivas. Ao cair no solo, o que é que acontece? Os esporos podem formar novas plantas, né? Então, é importante salientar que os esporos não são pequenas sementes, como muitas pessoas imaginam. Então, aqui temos as plantas samambaias, né? E aqui a folha, a parte de baixo da folha, a inferior da folha da samambaia, né? Mostrando os esporos, que são estruturas reprodutivas, né? Substitui as sementes, mas não são sementes, tá? Então, mais uma leitura aqui para aprendermos mais sobre essas plantas que não se reproduzem com semente. Vejam só. Mesmo algumas plantas que produzem sementes podem também se reproduzir sem a participação dessas estruturas. Essa propriedade é muito utilizada pelos seres humanos no cultivo de determinadas plantas. Na técnica de estaquia, por exemplo, pequenas partes, estacas, como folhas, ramos e caules, são retirados da planta e plantados em um meio adequado. Nesse meio, as estacas desenvolvem raízes, originando assim uma nova planta. Essa é uma forma alternativa de se cultivarem plantas ornamentais ou mesmo frutíferas, uma vez que algumas sementes exigem condições muito particulares para germinar. Então, isso aqui significa que nem todas as plantas elas se reproduzem por semente. Muito embora às vezes tenham semente, mas as pessoas costumam plantar por estaquia. O que são essas estaquias, né? Essas estaquias, elas são o quê? São as mudas, os galhos, tá? Nós costumamos chamar aqui na nossa região de galhos, né? Tá? Agora vamos para a próxima página. A batata é um exemplo de caule subterrâneo, que pode se multiplicar sem a utilização de semente. Os agricultores deixam algumas batatas em lugar seco e iluminado para que elas se desenvolvam pequenos brotos. A batata, que já teve um broto, pode então ser enterrada para se obter uma nova planta, né? Então, ela germina a raiz dela, né? Então, aqui nós temos muda de hortênsia formada por estaquias, né? Por brotos, né? Galhos. E aqui temos a batata, que é um exemplo de um caule subterrâneo, a batata que nós conhecemos muito, né?
que podem originar novas plantas, elas brotam. E aqui temos uma atividade que vocês irão responder. Escreva as partes da planta que pode ser usada na estaquia. Então, pode ser usado folhas, pode ser usado caule, tá certo? Ou a folha ou o caule, tá? E aqui na questão número 2, diz o seguinte. Ao comprar a batata, é recomendado guardá-la em lugar escuro e frio. Qual é o motivo dessa recomendação? Olha, gente, se vocês colocarem as batatas em lugares seco e iluminado, o que é que vai acontecer? Ela vai cheia de brotinhos. Então, uma forma de conservar as batatas para uso, né, para uso na nossa alimentação, é colocar num local escuro, porque se deixar num local fresco e claro, ela vai ficar cheia de broto. Então, o fato de colocar a batata no lugar escuro é motivo de quê? Evitar o quê? Favorecer as condições necessárias para que essa batata comece a brotar, encher de brotinhos, tá? E agora, aqui na nossa página seguinte, tem um passo a mais. Observe a imagem. Vocês irão observar essa imagem, é um mural da cidade de lá no México, composto por mais de 60 tipos de sementes, tá vendo? Muito bonito. Então, aqui temos uma perguntinha. Por que as sementes do mural não formam novas plantas, gente? Porque elas precisam de condições especiais para germinar. Com certeza, elas não estão no ambiente favorável, não tem as condições ideais para que elas germinem. Letra B. Vamos olhar agora a letra B, eu vou descer um pouquinho, diz o seguinte. Que característica das sementes possibilita sua utilização em obra de arte? Então, as características que possibilitam as sementes, elas terem cores variadas, né, formas variadas, como a gente já fez naquela atividade, né, anterior, e contribui para isso, né, para criar obras de arte. Na letra C, esse mural é refeito todos os anos por novos artistas e tem o objetivo de valorizar as sementes da região. Por que é importante utilizar sementes da própria região? Bom, gente, as sementes, nós sabemos que elas têm condições adequadas para germinar, que refletem as condições do ambiente que originaram. Então, é por isso, tá? Vamos observar a foto de uma folha da violeta. Vamos agora na questão número 2. Observa aqui, ó, a folha da violeta. Ela está colocada dentro de um vaso com água e é um galho, uma folha, né, na verdade. Esse preparo serve para que técnica? Colocar uma folha dentro da água, né? Aí está aqui, ó, né, ou a muda, como a gente costuma chamar. O que se formou no talo da folha? Que folha aqui embaixo, que vocês podem ver. O que vocês estão vendo aqui? Raízes, né? Então, formaram-se raízes. Isso prova que algumas folhas também, elas podem serem utilizadas para quando a gente quer reproduzir uma planta, fazer uma mudinha, tá? Então, aqui termina a nossa temática de hoje. Tchau, tchau. Façam a atividade, coloquem as fotos no grupo.